Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu continuo animado, irmãos. Faz uma semana que eu cheguei do Japão, 27 horas de voo, mais 12 horas de fuso horário. Os primeiros dias eu não sabia onde eu estava. À noite foi um desespero quando acordava, para saber que lugar que eu estava, se estava dentro do avião, se eu estava lá no Japão e assim por diante. Mas lá foi algo poderoso. Foi algo poderoso. E lá tem famílias também. Porque não existe lugar nenhum que não tenha famílias. E eu estava começando de manhã com esta frase, vou só começar com a mesma frase, e depois vou dar um outro assunto que o Senhor pôs no meu coração. Família é fácil falar, mas ao mesmo tempo é complexo. É fácil e é difícil. Mas o Senhor vai nos dar graça. Porque cada um de vocês está aqui como família. A Bíblia diz que Deus não quer que o solitário viva sozinho, que Ele quer que viva em família. E esse é um dos motivos da igreja, aleluia. É reunir famílias. Mesmo aquele que é solitário, ele está em família, aleluia. Pega a tua mão direita, põe no ombro dessa pessoa que está do seu lado e fala assim: apesar da tua cara, você faz parte da minha família. Glória a Deus. De manhã eu ministrei sobre a arca de Noé e sobre os bichos. Mas hoje eu não vou ministrar sobre isso não. Eu tenho uma outra historinha hoje, em nome de Jesus. Eu quero começar com Filipenses capítulo 3, do verso 4 até o verso 6, para justificar o que eu vou falar. É Paulo escrevendo a esta igreja querida de Filipos, uma igreja que sabia o ministério de Paulo, uma igreja que conhecia o ministério de Paulo, mas mesmo assim, ele fala algo que nos chama a atenção, que parece alguma coisa fora do escopo da carta. Ele diz assim no verso 4, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. É interessante, não é interessante? Paulo está dando o currículo dele. Paulo está falando dele mesmo. E por que Paulo está falando isso para essa igreja? Porque na igreja de Filipos, esta igreja tinha muita gente culta, muita gente doutor, muita gente preparada. E Paulo vai falar de algo para esse povo, e ele tem que justificar quem ele é. Em outras palavras, qual é o currículo dele? E uma coisa muito interessante que é muito importante quando você ouve alguém saber o seu currículo, para poder dar crédito ou não. Vocês estão aqui comigo? Amém. Eu posso falar de família? Amém. Alô? Eu vou completar 53 anos de casado com a mesma mulher. Aleluia! Aleluia! Eu tenho filhas, tenho netos. E eu sei o que é uma família. E família é assim mesmo, é um juntamento de pessoas diferentes. Mesmo que as pessoas saiam do mesmo ventre, mesmo que sejam filhos da mesma mãe, do mesmo pai, mas cada um sai diferente. E essa diferença é o grande problema que nós enfrentamos na família. Porque existe uma questão muito interessante que eu queria passar para você antes de tudo. E a questão é: não basta ser crente. Espera aí, deixa eu justificar. Gênesis capítulo 1, verso 3 e 4. Gênesis capítulo 1. Eu estou falando tranquilo porque a turma da noite é a melhor que tem
de todas as turmas da noite. A única turma melhor é a da manhã, da turma da manhã. Mas da noite, das noites, a melhor é essa turma aqui. Gênesis capítulo 1, 3 e 4 diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deixa eu relembrar você uma importância da palavra luz e da palavra trevas. Essa Bíblia que você acabou de ler e que você tem, ela foi escrita dentro da cultura oriental, não na cultura que nós vivemos. Então eu tenho que entender um pouco da cultura para entender o que significa luz e trevas. Quando Deus está falando haja luz, Ele não está falando de holofote, Ele não está falando de luz, lâmpada, Ele não está falando de claridade, Ele está falando de conhecimento. Eu vou repetir, luz é conhecimento, trevas é ignorância. Por isso que quando Jesus vem e diz, eu sou a luz do mundo, Ele é a verdade. E a luz chega, as trevas, das trevas da falta de conhecimento, da ignorância, tem que sair. Quantos estão aqui comigo? Pega a tua mão direita, por favor. Eu preciso no início bastante disso. Põe no ombro de alguém, por favor. Fala assim, que a luz chegue e a sua ignorância acabe. Por que que Deus falou isso antes de fazer Adão e Eva? Presta bem atenção, que Deus falou, haja luz, antes de criar o homem e a mulher. Por quê? Sem conhecimento, não adianta saber ser crente. Porque você pode ser crente, ter Jesus como Senhor, mas você tem que ter luz sobre família. Não adianta só ter Jesus e não saber como ser pastor da família. Não adianta ter Jesus e não saber como ser pai, como ser mãe, como ser filho, como ser sogro, como ser sogra. Alô? Porque sogra tem que ter Jesus duas vezes. Uma vez para se converter e a segunda para saber o que é ser sogra. Quantos aqui estão comigo? O que eu quero dizer para você? Que muita gente acha que tem Jesus, sabe o que é família. Mas família, tem que conhecer família segundo a palavra de Deus. O mundo traz todo tipo de família. Hoje de manhã falei, tem mais de 10 tipos de família. Mas existe uma que é verdadeira. Aquela que foi criada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aplauda Ele, aleluia. Aleluia. E aí, porque as pessoas casam, formam uma família e não se conhecem, e não trazem conhecimento para si, começam a encontrar as coisas ruins dentro de casa. Não sei se você já ouviu essa expressão, eu casei para ser feliz e sou infeliz. Não, não amarra não, porque é verdade. E aí, começam algumas coisas a acontecer dentro de casa. Vocês já ouviram falar do marido absorto? Marido absorto. Não? Absorto é uma palavra antiga, da minha época. Eu vou dar um exemplo, você vai entender o que é absorto. E você vai encontrar alguém aqui assim. Pode ser que esteja do teu lado. Ele está sentado no sofá, com o celular na mão, está ali vendo, toca a campainha, ele vê a esposa correndo, abre a porta, abraça a esposa, beija a esposa e entra. Ele continua no celular. Toca a campainha de novo, chega outro casal, a esposa corre lá, o casal abraça a esposa, beija a esposa e entra. E daqui a pouco chega um monte de gente, e ele está lá. E daqui a pouco ele percebe que a casa está lotada. E ele fala, o que está acontecendo? E aí fala, é aniversário da tua mulher. Alô? Põe a mão no nome de alguém e fala assim, espírito de absorto, sai da tua vida, irmão.
Aí ele gosta da mocinha, resolve casar com ela e vive igual Capitão Gancho, pendurado. Aí depois casa, esquece de saber como é que ela é casada. Ela é aquelas mulheres que passa creme o tempo todo. E aí, quando casou, vai abraçar, escorrega. E ele fala, mas não era assim antes, porque ele não se preparou para o casamento. Você está aqui, irmão? Acha alguma mulher e fala assim, para de passar creme, irmão. Mas o duro é quando você encontra uma esposa que limpa tudo. É aquelas esposas que quer limpar tudo. Eu conheci um casal, de verdade. Ele era engenheiro. Ia nas obras. Ela fazia ele entrar de joelho em casa para não pisar no chão. Você está aqui comigo, irmão? E aí ele me procura e fala, estou infeliz. Lógico. Qual marido que quer entrar de joelho em casa já? Porque a mulher quer que fique tudo limpinho. E fica o tempo todo limpando. Você está entendendo? Olha para alguém e fala assim, se é você, vai mudar a tua vida hoje, irmão. Minha esposa conta uma coisa muito interessante. Ela fez um estudo e descobriu que tem uma diferença entre o homem e a mulher em relação a animais. Hoje eu falei bastante dos animais. E o homem é igual cobra. E a mulher é igual polvo. Gostou, né? Ou falou amém sem querer? Ah, não, que gostou, ok. Por que que o homem é cobra e a mulher é polvo? Eu não sei se você já viu mulher operando. Ela consegue ver até nas costas. Parece que ela tem olho nas costas. Ela consegue segurar um nenê aqui, consegue segurar uma panela aqui, e consegue com a boca fazer alguma coisa, e ainda está olhando lá atrás o que está acontecendo, e o homem está parado na frente da telinha. É uma cobra. Não adianta falar com ele quando ele está como cobra. E a mulher não sabe disso, fica falando, ele... Olha para alguém e diga assim, se você é cobra, você pode mudar, irmão. E se você é polvo, você pode equilibrar também, irmão. Fica tranquilo que essa não é a mensagem, só estou quebrando o gelo. Eu tenho uma historinha para contar. E depois vem os filhos. E quando os filhos vêm, tem gente que não se preparou para ter filho. É um problema sério isso. Por exemplo, trocar fralda. Tem marido que fala, não sabia que um dia tem que fazer isso. Alô? Olha, me contaram uma história verídica. Eu não vou contar o nome da pessoa para evitar problemas, mas é uma pessoa muito conhecida, é uma senhora, e ela me contou que a irmã dela tinha nojo de trocar fralda, por causa do pupu. Então ela tinha nojo, ela trocava com um prendedor no nariz. E um dia, sem querer, ela enfiou o dedo no pupu. E ela disse, olha para o teu irmão e fala assim, você já entendeu tudo até agora? Mas eu vou começar a mensagem agora. Tudo tem solução. Eu estou aqui essa noite para dizer que o resgatador da tua família está pronto para começar o resgate na tua família. Não importa como começou, se começou errado, não importa se tem problema, não importa se são diferentes, não importa se não sabe fazer as coisas, o resgatador vai chegar, aleluia, aleluia. E eu quero contar uma história para você, eu separei uma história. Ela é bastante profunda, eu preciso de tempo para explicar. Foi muito forte quando eu vi toda essa mensagem, eu tirei o meu resumo dessa mensagem. E comecei a entender muito forte por que Deus
quer família? Por que que Deus abençoa a família? Começa com uma promessa. Deus chama Abraão e diz: por sua causa, todas as famílias da terra serão abençoadas. Começa com uma promessa, e quando Deus promete, Ele cumpre. Eu vou repetir, porque tem gente que não crê. Quando Deus promete algo, Ele muda até o tempo, Ele muda as leis, Ele muda as estações para cumprir o que Ele prometeu. Pega a tua mão, profetiza para alguém e diga: se Deus tem uma promessa para a tua família, vai acontecer. Aleluia! Então Deus tem uma promessa. E essa promessa, para que aconteça, tem que haver descendência. Tem que haver filhos, netos, bisnetos, e vai longe. É uma herança. E Deus trabalha com esta herança para que lá na frente, aqueles que estão lá na frente, recebam a bênção desse que começou. Amém. Você está aqui comigo? Amém. É por isso que você encontra na Bíblia. Quando eu era crente normal, eu não entendia essas coisas. Por que que na Bíblia tem em Mateus, por exemplo, capítulo 1, uma genealogia? Por que que precisa falar o nome desse, filho desse, filho desse, filho desse, filho desse, e vai longe? Porque ali existe uma sequência de Deus. Vou repetir. Deus estabeleceu um padrão para a família, e Ele vai fazendo uma sequência, e tem que haver sequência. Porque se essa sequência vai ser quebrada, Deus tem que interferir. E Deus interfere. Por isso você faz parte de uma geração que talvez você não saiba, vem de lá, vem de lá, vem de lá, mas lá atrás alguém recebeu uma promessa de Deus sobre a tua família e você está aqui por causa disso. Quantos estão recebendo? E aí Abraão tem problema de ter filhos. Existe um problema de esterilidade na família. E aí você vê Deus operando, fazendo com que Sara tenha um filho aos 90 anos. Que aí é outra questão que eu preciso falar. Quando Deus tem uma promessa, não tem problema de idade. Vou repetir. Quando Deus faz uma promessa, não importa a idade das pessoas, a idade não interfere no que Deus vai fazer. E aí Sara tem um filho, e esse filho nasce, Isaac, e começa uma descendência da bênção. Cada família que vai nascendo, vai sendo abençoada. Você está aqui? Amém. Muito bem. Faz parte da família de Abraão um sobrinho. Esse sobrinho se chama Ló. Ele faz parte da descendência. Ele está na geração. E Ló tem 2 filhas. Você está aqui comigo? Mas Ló tomou uma decisão errada. Se separou de Abraão. Mas eu quero dizer para você algo. Mesmo separado de Abraão, Deus ainda tem Ló na descendência das famílias. E Ló resolve ir para Sodoma e Gomorra. Você conhece a história de Sodoma e Gomorra? Sabe do pecado que existia ali dentro? Sabe de tudo que estava ali, mas Ló não se contaminou. Ele conseguiu morar lá sem se contaminar. E uma coisa muito interessante, as 2 filhas de Ló tinham pretendentes, tinham namorados. Qual é a cultura da época? A cultura da época é, primeiro tem um pacto de noivado que eles chamam de casamento, mas não é o casamento. Passa-se um tempo, esse rapaz fez um pacto com essa moça, esse rapaz agora vai embora, vai construir a casa, vai preparar a casa, para um dia voltar, pegar a moça e morar com ela. O casamento é no dia que ele volta, mas está desposada, já tem um comprometimento. Então as 2 filhas de Ló estão na casa do pai, mas os namorados estão preparando a casa. Já existe 2 moças desposadas. Você está aqui comigo? O que acontece? Deus lembrou que Ló faz parte da descendência de Abraão.
E Deus vai destruir aquela cidade. Mas Ló está lá. E Ló recebe da bênção de Abraão o fato de não entrar na destruição. Então o que Deus faz? Manda 2 anjos. E os anjos chegam na cidade. Eles devem ser muito bonitos, muito lindos, a ponto dos homens da cidade que eram homossexuais querer ter relação com os anjos. Porque eles tinham relação com todo mundo. É Sodoma e Gomorra. E Ló coloca os anjos para dentro de casa. E eles vão à porta e querem quebrar a porta para tirar o anjo de lá, para abusar dos anjos. E aí o que acontece? Não entendo porquê, mas Ló oferece as filhas para os homens, no lugar dos anjos. E Deus está olhando. Deus está prestando atenção. E quando aqueles homens vão chegar nas filhas, o anjo tira e liberta aquelas 2 moças, e elas não são tocadas. Põe a mão no teu irmão e fala assim, você já vai entender a história. Deus livra aquelas moças, porque Deus tem um plano. E o plano vem da família de Abraão. E Ló faz parte da descendência da bênção. Quantos estão aqui comigo? Agora, o anjo se apressa e quer tirá-las de lá. E a primeira coisa que Ló faz é falar para os rapazes, para os 2. Deixa eu avisar os desposados que elas vão ter que sair daqui. Elas podem vir junto, eles podem vir junto. E Ló vai até a casa deles, onde eles estão preparando o casamento. Mas eles não querem. Eles não querem. E vão embora. E largam a família de Ló. E Deus se apressa e tira Ló. E quando Ló está saindo, a mulher de Ló mostra o seu caráter humano. Mostra o seu mau caráter. E olha para trás e se torna uma estátua. E agora Ló está sozinho com as 2 filhas. Quantos estão aqui comigo? Faça um parênteses aqui. Na cultura judaica, ou cultura israelense, ou na cultura bíblica, era necessário que houvesse descendentes. Não existia na cultura judaica, ou Israel, ou bíblica, estéreis. A esterilidade era considerada algo muito ruim. Por isso que Deus operou em Sara, por isso que Deus operou em Raquel, por isso que Deus operou em Rebeca, para que a descendência de Abraão acontecesse. Quantos estão aqui comigo? Então era comum isso. Você vai entender por que eu estou falando. Ló vai para uma caverna. E na caverna, ele está com as 2 filhas. E a primogênita diz para a menor, o nosso pai está velho. Os nossos namorados não vieram. Nós não vamos poder ter descendência. Então vamos embebedar o nosso pai e vamos ter relação com ele. A primogênita faz isso. E na noite seguinte a outra moça faz isso. E as 2 geram filhos. Deixa eu mostrar aqui para você. Gênesis capítulo 19, verso 36. Vai começar a cair a ficha agora. Gênesis 19, verso 36 e 37. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho. E chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. Guarde esse nome, Moabe. Guarde esse nome, moabitas. Volta à história. Deus precisa que a descendência de Abraão não pare. Deus precisa que a descendência de Abraão não seja interrompida. Deus vai fazendo milagre sobre milagre. Mas quando chega em Noemi, que vem da descendência de Abraão,
ela tem 2 filhos. Mas a fome veio em Israel. E ela pega os seus filhos e o marido e vão para a terra de Moabe. Alô? E na terra de Moabe, os 2 filhos casam com 2 moabitas. Uma delas se chama Ruth. Só que os maridos morrem. E elas não geraram filhos. E Noemi, que é da descendência de Abraão, não tem descendência mais. Porque os seus filhos morreram. E ela tem 2 viúvas em casa, que são suas noras. Então ela decide voltar para Israel. E fala para as 2 noras: voltem para a casa dos seus pais, que eu vou voltar para Israel. Mas Ruth levanta a mão e diz: eu vou contigo. O teu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. E não te largarei. E Ruth, a moabita, vai com Noemi, que é de Israel, volta para Israel. E essa nora, moabita, quer honrar a sua sogra. Porque a honra é o grande sinal de Deus na família. Quando a honra, Deus faz milagre. E ela quer honrar e ela vai trabalhar. E ela vai para uma fazenda colher espigas. Só que ela não sabia que o dono dessa fazenda era parente da Noemi. Deus não tem acaso. Deus tem projeto. E vai acontecer o projeto na sua casa, independente de você crer ou de você não crer. Quantos estão aqui comigo? Essa moça, ela é muito honesta. E ela, um dia que a sua sogra pediu que ela deitasse aos pés desse homem que deu serviço para ela e que está abençoando com o trabalho, e eles não sabem quem é um do outro, e ela aproveita um dia que ele está meio bêbado, mas ela deita nos pés e não faz nada. Ela não faz como as filhas de Ló. E quando ele acorda, ele descobre que essa mulher tem caráter, e quis saber quem ela era, e descobriu que ela era a nora da Noemi, sua parente. E agora ele lembrou que Noemi não tem filhos, mas precisa ter descendentes, porque vem de Abraão. Então ele lembra que o parente é o resgatador. E se ele é o resgatador, ele pode resgatar tudo da família, mas ele vai ter que casar com aquela moça. Ele paga o preço. Ele paga tudo que é necessário. Ele resgata tudo que precisa. Casa com Ruth. E nasce Boaz. E Boaz é o avô de Davi, que é Jesus da mesma raiz. Deus fez um plano e ele pega a maldição que aconteceu em Ló e transforma em bênção, porque Deus tem um plano familiar de descendência e de herança. Deus quer fazer algo poderoso. Quantos entenderam? Eu fiz só um resumo. Por que existia resgatador? É muito forte essa questão. Você lembra de uma outra história na Bíblia, que fala que o irmão tem que casar com a viúva para gerar descendência. Porque dentro das famílias judaicas não podia ter alguém sem descendência. É Deus que estabeleceu isso. Deus estabeleceu esse princípio e Deus vai cumprir esse princípio fisicamente. Por isso eu quero declarar, se tem alguém estéril hoje, vai acabar a tua esterilidade aqui. Porque você faz parte da família que veio de Abraão.
Gálatas 3:29 diz que quem é de Cristo é descendente de Abraão e herdeiro da mesma promessa. Aleluia! Põe a mão no teu irmão e diga assim: você é herdeiro. Você é herdeiro. Aleluia! Aleluia! Quantos estão aqui comigo? E essa história é muito linda. Ela é muito comprida. Eu fiz um resumo, mas para você entender, quando Deus dá uma promessa, não importa o que tem de obstáculo no meio do caminho. Pode até ter uma maldição, como foi as filhas de Ló, mas Ele vai reverter essa maldição em bênção. Quantos querem aqui comigo? Essa noite, Deus falou: resgatador vai chegar na tua casa. E Ele já chegou. Porque Jesus é o nosso resgatador. Ele veio para formar uma família, para todos nós sermos filhos do mesmo Pai, e todos nós temos a mesma descendência, e todos nós podemos ser descendentes de Abraão, e ao mesmo tempo descendente de Jesus, que é de Abraão, e aí nós somos bênçãos na mesma aliança com Ele. Então existe uma promessa. Pode ser que a tua família hoje não está dessa maneira, pode ser que não está acontecendo o que você queria, mas eu quero dizer algo para você: o que Deus prometeu para Abraão, Ele veio cumprindo em toda a história, e quando Jesus o Filho chegou, veio o resgatador, para dizer para você hoje e amanhã, Ele vai resgatar a tua família. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Família vai terminar como família. Deus está nos preparando para ter uma família única no céu. Porque lá há um pai, lá tem casa, lá tem irmãos. E essa família está sendo formada fisicamente. Por isso Deus quer que você experimente na sua casa um pedacinho do que vai ser a família no céu. Jesus não veio só para salvar você do inferno. Jesus veio para restaurar a tua família. Ele é o teu resgatador, é o parente mais próximo, é o nosso irmão primogênito. É Ele que veio resgatar, é Ele que tem direito de resgatar a tua família. Fica em pé um pouco no teu lugar, aleluia. É muito profunda essa história. Eu meditei sobre essa história para fazer um resumo, que eu teria que ter umas 2 horas para falar da história toda. Porque isso fazia parte da cultura que Deus estabeleceu. Por isso Jesus é o descendente de Davi. Porque ele veio de Boaz. E Moabita entrou só para restaurar a descendência de Israel. Deus usa quem Ele quer para restaurar uma descendência. Oh, aleluia, eu creio nisso. Feche seus olhos por um momento. Você sabe melhor do que eu como está a sua família. Você sabe melhor do que eu qual é a dificuldade que vocês estão tendo. Quais os grandes tropeços da família. E você sabe melhor do que eu. Mas eu quero dizer que Deus sabe melhor que você. Por que você não começa orando a Deus agora? E a primeira coisa que você vai fazer é entregar para o Senhor cada uma das suas dificuldades. Entrega para o Senhor. Tenha coragem de dizer. Talvez você não tenha coragem de confessar isso para o teu pastor, ou um para o outro, marido e mulher, ou para os filhos, mas você para Deus não pode deixar, porque Ele já sabe tudo. E quando você abre o teu coração e fala, Ele ouve. Não existe nada que Deus não responda. Ele pode responder não, mas Ele responde. Vamos começar dessa maneira hoje. Porque eu tenho certeza absoluta que Deus vai operar. Pela palavra que eu trouxe, mostrando como Deus opera. E Ele continua operando. Senhor, em primeiro lugar, como filhos teus reunidos numa única família nesta noite, neste lugar,
Nós nos colocamos diante do Senhor para entregar aos teus pés aquilo que o Senhor já sabe, mas confessado pelas nossas bocas agora. As dificuldades, os problemas, os relacionamentos, as questões financeiras, a questão dos filhos, a questão de emprego, tantas questões que nós enfrentamos, nós estamos colocando no altar hoje. Porque pela tua palavra nós reconhecemos que o Senhor pode transferir e transformar maldição em bênção. Se o Senhor operou de forma tão forte, através de duas moças que fizeram incesto com o seu pai, e o Senhor usou aquilo, que aquela uma maldição, e transformou numa grande bênção, para provar que a geração de Abraão continuaria, o Senhor pode continuar fazendo milagres, porque o Senhor disse que se é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Entregamos nas tuas mãos essa lista completa, que o Senhor já tem, o Senhor só esperava a gente entregar. Esta é uma noite do resgatador, é uma noite em que Jesus veio não simplesmente para morar na nossa casa, mas veio para resgatar a nossa família. Ele é o primogênito, é o primeiro que tem direito de resgatar. Por isso, o Espírito Santo de Deus, abra os olhos espirituais daqueles que estão aqui essa noite, daqueles que estão na internet. Abra os olhos espirituais, para que eles vejam que com o Senhor não tem coincidências, mas o Senhor tem um plano para cada um de nós, e que o Senhor é poderoso para cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu. Pai, obrigado, porque sabemos que o avivamento virá, e não virá pela igreja, mas virá pelas famílias. Começa uma revolução nas famílias aqui, Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus e para a glória do Senhor. Ouve a nossa oração. Uma das coisas que atrapalham muito nas famílias são as enfermidades.